Deixa eu só apanhar aqui um pouco como para compartilhar. Compartilhar. Pronto. Está aparecendo para vocês o caso clínico? Tá sim, professor. Então vamos lá. Então, seguindo ainda usando a nossa plataforma, que é a plataforma 360, hoje a gente tem um novo caso clínico para discussão e para tentativa de diagnóstico, propedêutica, tratamento. Então, vamos lá. Nosso paciente é o paciente Roberto Carlos, de 47 anos, 80 quilos, 1,70 m. Qual é a primeira coisa que vocês perguntam para o paciente? Qual é o primeiro quesito? A queixa principal. A queixa principal. Queixa principal, né? Qual é o motivo? Eu marquei essa avaliação porque eu estou me sentindo mais cansado do que de costume. Conseguiram copiar? Sim. O próximo ponto que vocês teriam que perguntar para ele, qual seria? HDA, quando começou. HDA. Isso. Faz uns 3 meses. Então tem uma falta de ar aí há 3 meses. Tá bom? É falta mais de ar? para falta de ar mesmo, fadiga, coisa assim. Tá, mas falta de ar pode englobar aí vários diagnósticos diferenciais de espineia, né? Me fala aí, Fabiana, um diagnóstico diferencial de espineia. Fabiana? Tem como a gente perguntar se é os grandes esforços, pequenos esforços? A Fabiana está em sala? Eu acho que essa pergunta é essencial, né? Se é os grandes esforços, pequenos esforços, né? Se ele está subindo uma escada e sente o cansaço, se ele sente o cansaço ao longo do dia no trabalho dele de maneira... Está gerando cansaço, é isso que tu quer perguntar, né, Sandro? Exatamente, que tipo de atividade diária está gerando esse cansaço, né? Bacana, vamos ver o que ele responde. Para falar a verdade, eu notei essa falta de ar quando eu subo a passarela para pegar um ônibus para ir para o trabalho. Antes eu ia bem, mas uns 3 meses para cá eu tenho notado que eu tenho às vezes até que parar para respirar. É um paciente que vem com uma queixa de cansaço. Esse cansaço é cansaço tipo falta de ar, ele falou pra gente. Uma falta de ar que tem quanto tempo de evolução? 3 meses. 3 Depois que a gente soube que tem um cansaço, a gente tem que fazer o quê? Graduar, né? A gente tem que ver como é que é esse cansaço. E ele já falou pra gente que quando ele sobe um lance de escada, ele sente cansaço. Vamos ouvir de novo. Para falar a verdade, eu notei essa falta de ar quando eu subo a passarela para pegar um ônibus para ir para o trabalho. Antes eu ia bem, mas de uns 3 meses para cá eu tenho notado que eu tenho às vezes até que parar para respirar. Então, pronto, ele sente uma falta de ar quando ele sobe uma passarela e ele tem que parar muitas vezes, né? Outra pergunta que a gente tem que fazer para tentar graduar é saber se o cansaço está em repouso. Vamos lá? Não, no repouso eu não tenho problema. Inclusive em atividades mais leves eu também não tenho problema. Não tem cansaço quando tem repouso. Prof, ele é fumante? Ele foi fumante? Ele falou isso? Não, ainda não. Isso daí é o quê? Hábito de vida, não é isso? Isso. Sim, eu fumo 1,5 maço por dia. 1,5 maço por dia. Mas seguindo ainda a nossa anamnese, o próximo passo seria o quê?
Se tem algum sintoma associado, se ele apresenta outro sintoma? Fabiana? Isso. Bem lembrado. Para falar a verdade, eu tenho uma tossezinha que me acompanha sempre, mas, para ser bem honesto, eu não lembro quando que isso começou. Já falou de tosse. Acho que essa pergunta a gente tem que abrir essencial, aí. né? Gente, só tirar uma dúvida com vocês. Quando eu falo a minha foto aí para vocês grande, não, né? Porque tá aqui como fixado. Não. Não, tá parecendo o senhor mesmo. Tá, tranquilo. Não quero que fixe isso aqui. Beleza. Essa tosse é seca? Legal, muito bem. Muito bem, Nagli. Olha, ela é bem seca. De vez em quando eu tenho uma tosse com um pouco de catarro, mas ela é pior de manhã e vai melhorando durante o dia. O que a gente viu até agora? Quem pode aí dar um leve resumo? Consegue, Elvis, dar um resumo pra gente? Elvis? Então, o paciente ele se sente cansado, né? Mais cansado que de costume. Ele sente cansaço aos esforços, né? Leve quando ele sobe a escada e tal. Sente falta de ar há 3 meses, né? Ele fuma, é fumante. Fuma 1 maço e meio por dia de cigarro. E a tosse é seca pela manhã e vai melhorando no decorrer do dia. Bacana, legal. Outra pergunta que a gente pode fazer para pensar e abrir o diagnóstico diferencial da gente, qual seria? Tosse, uma tosse seca, produtiva, produção aí tem uma evolução de pelo menos 3 meses, passa-se a dar um cansaço, que ele, quando vai subir o cansaço, ele piora, né? Então, até os moderados esforços. A gente perguntaria se ele está apresentando o quê? Pensar aqui na região amazônica, no próprio Brasil. Tuberculose? Tuberculose, bacana. Qual é a pergunta que tu faria para ele, para saber se está com tuberculose? Que ele emagreceu, se teve febre. Bacana, Nath. Teve contato com pessoas também que tiveram com a doença. Legal, muito bem, Rosana. Vamos lá. Está apresentando febre? Não tenho. Não tem febre. Se ele emagreceu? Eu não tive perda de peso. Não teve perda de peso. O que mais que eu perguntaria para ele, Sandoval? Só um instantinho, professor. Professor, a gente está falando de tuberculose, mas a gente poderia pensar tipo, em uma doença crônica no início, perguntar dele se tipo, tem asma e tal. Legal, pode, claro. Aí você vai abrir o quê? Os diagnósticos diferenciais, não é isso? Isso. Qual é já que tu quis falar a respeito de diagnósticos diferenciais, vamos lá falar um diagnóstico diferencial para uma tosse persistente, uma tosse crônica, que são 3 meses. Uma bronquite? DPOC também? DPOC, já que ele é exposto ao tabagismo, o que mais? Uma bronquite, né? A própria questão da asma também, né? Asmática, legal. Outra. Lembrando que bronquite faz parte dos fenótipos da apresentação do DPOC, né? Sim, sim. O que mais, Luiz? É importante a gente pesquisar também há quanto tempo, né, eles têm esses problemas, não o dispneico em si, mas há quanto tempo já dura essa tosse, falta de ar. Falou, tu que não prestou atenção. Há 3 meses, Sandoval. Há 3 meses. Prof, porque ele falou do cigarro, eu tenho associado isso a doenças pulmonares, mas se ele não tivesse dito isso, eu pensaria em alguma doença tipo coronariana, então, alguma doença cardiovascular, de repente. Muito bem. Legal, muito bem, parabéns. Isso mesmo, também tem que pensar em doenças do coração. Quando você pensa em dispneia,
você tem as principais fontes, que é coração, pulmão, músculo esquelético, neurológico e psicológico, tá? Legal. Então, pensando em coração, o que mais que você perguntaria se você fosse pensar em uma coisa do coração? Ele apresenta alguma comorbidade, professor? Uma hipertensão, HPP. diabetes? Isso é HPP, a gente já está no interrogatório sintomatológico. Se ele tem edema, não sei. Não. Não tem edema. Se tem dor no peito, né? Dor no peito, gente. Se ele tem Não, nada de importante que eu me lembre. A gente não perguntou histórico familiar também, né, doutor? histórico familiar, pronto. Aí a gente vai para os antecedentes pessoais do paciente. E aí entra aquela pergunta que alguém falou, se ele teve contato lá com alguém doente. Lembra? Alguém perguntou aqui, Sim. ele teve contato com alguém doente? Bacana, quem perguntou isso daí foi tu, né, Rosana? Foi. Não, no trabalho e em casa não tem ninguém doente. Não tem ninguém doente. Porque aí, Rosana, tu pensaria em quê? É contato com tuberculose, né? Bacana, tuberculose, algo infeccioso, né? O que mais que a gente pode pensar? Aí entra, dos antecedentes pessoais, entra o que mais? Alguém perguntou ainda agora. Tem algum problema de saúde? Não é isso? Uhum. Tenho colesterol alto e uma plaquinha na carótida, bem pequena. Legal. Em colesterol alto e uma placa na carótida. Aula passada, lembra a história de risco global do paciente? Baixar a calculadora de estratificação de risco? Com vocês, eu não calculei o risco do paciente, eu calculei só com outra turma. Só que é interessante vocês baixarem a calculadora. Tá? Lá na calculadora, vocês conseguiram baixar a calculadora de estratificação de risco? Professor, achei que onde é fosse que, assim, né? onde é que a gente consegue baixar essa calculadora em que eu realmente não baixei? O Sandoval que está falando. No Apple, lá no teu... no Eu mandei no grupo o link que ele enviou. próprio Apple Store, tu consegue baixar. Daí que na segunda turma eu tive mais tempo, né? Então, na segunda turma da semana passada, eu calculei o score de risco que eu chutei baseado na experiência, que era intermediário, mas de fato era intermediário. Só que se vocês colocarem lá na calculadora de estratificação de risco global do paciente, se vocês baixarem a calculadora, quando você coloca assim, ele tem essa calculadora aqui, ó. Eu mandei para esse aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, né? Eu mandei no grupo. Mas eu mandei para dia. vocês isso. Você vai aplicar, clique aqui. O primeiro passo na estratificação de risco lá na calculadora, ele pergunta se já tem uma DAC significativa, que é um AVC, um infarto, uma DALP, sem eventos clínicos ou uma obstrução maior que 50% em algum território arterial. Ele não tem, né? Ele tem uma plaquinha. Não. Ou ele falou o quê? Aí ele cai na aterosclerose, ultrassom de carótida com placa aterosclerótica. No quarto, quando vocês vão colocando lá, diabetes, não, tal, não. E aí, quando você clica, ele cai como paciente de alto risco, tá? Alto risco é maior que 20%. Então, existem algumas coisas que vocês podem pensar rápido, assim, no automático, do tipo placa em carótida, diabético há mais de 10 anos, doença renal, que já cai como alto risco, tá? Outros, como infarto prévio, AVC, doença arterial obstrutiva periférica, já cai como muito alto risco. E aí isso modifica a nossa meta de LDL. Para alto risco, quanto que é a meta de LDL, Edson? 50, eu acho. Muito alto risco, 50. Alto risco é quanto? Até 50. Legal, muito bem. Abaixo de 50. Tá bom? É abaixo de 50. Não tem problema, Edson. Tá mudo hoje. Bora lá passar para outra pergunta. Qual seria uma outra pergunta interessante a perguntar?
A gente está aqui nos antecedentes pessoais e familiares. Qual é a outra pergunta? Se ele é sedentário. Isso aí é hábito de vida, Nagri. A gente tá na HPP, né? Ele faz uso de algum medicamento? Pronto. Eu tomo rosuvastatina, 20 miligramas toda noite. Eu nunca esqueço. Pronto, ele toma rosuvastatina 20 miligramas. A rosuvastatina ela precisa ser dada em que horário? Tem algum horário fixo para rosuvastatina? À noite, prof? Por quê? A síntese de colesterol é à noite. O maior pico de colesterol é no período noturno, tá? Por isso que é preferível dar as estatinas de baixa e média potência à noite. Porém, a rosuva, ela não precisa ser à noite, porque ela é de alta potência. Mas, se você quiser deixar um horário fixo, você deixa à noite, que é o pico da produção de colesterol no corpo. Tá bom? Mas tem gente que toma pela manhã também, né, professor? Bacana, Após o café, né? Potência, beleza. Né? Agora, se for uma simvastatina, que é uma baixa potência, né, que é abaixo de 30%, tu não vai dar uma simvastatina de manhã, beleza? Da noite, que é o pico de atividade de produção de colesterol no corpo. Ah, entendi. Tá bom? Então, bacana. Ele toma aí a rosuvastatina, o único medicamento, 20 miligramas, um comprimido diariamente. O que mais que a gente pode perguntar? A gente perguntou doença. Se ele já fez alguma cirurgia. Se já teve que fazer alguma cirurgia. Não, nada de importante que eu me lembre. Não fez nenhuma cirurgia. E aí a gente pergunta doenças prévias, alergia, cirurgias prévias, uso de medicamentos. Beleza? Uhum. Aí vai para os antecedentes pessoais, para ver se ele tem alergia a algum medicamento, para ver se tem. Até onde eu sei, não. Então pronto, não tem alergia a nenhum medicamento. E aí a gente vai para os antecedentes familiares, história familiar. Meu pai tem colesterol e minha mãe tem pressão alta. Alguma outra pergunta? Tem mais alguma outra pergunta, Luiz Fernando, a fazer, Luiz? Há quanto tempo, né, que os pais dele têm essa comorbidade? Mas o que isso vai te ajudar? Vai te ajudar em alguma coisa? Não. Pois é. Então tem que te perguntar. Tem que perguntar sempre pensando para te levar para o raciocínio clínico, tá? Tudo bem. Se tu perguntasse para ele se ele tem alguma outra exposição além do tabaco, seria uma boa também, né? Que a gente tem que pensar em outras exposições, biomassa, né? Se ele é tabagista passivo, se ele tem exposição a fogão de lenha, que aí a gente está aí dentro, a gente está abrindo o diagnóstico diferencial de dispneia mais tosse crônica, né? É isso que a gente está fazendo. De DPOC também, né, professor? Porque essa questão do fogão a lenha, eu atendi, uma vez eu estava conversando com a avó da minha esposa e ela usou muito fogão a lenha, hoje em dia ela tem 80 e tantos anos e sofre de DPOC, né? Isso. Não. Professor, ele falou que ele trabalha em casa, mas ele não disse a profissão dele, né? Ele disse? Ele é fotógrafo. Lá na frente estava escrito fotógrafo. Assim. Pode perguntar se ele já teve Salomão. Quem é Salomão? Eu não lembro. É da turma, é? Sim.
permitir aqui. Eu não tô nem conseguindo. Alguém quer participar. E agora? Participa. Permitir, pronto. Então, tem que ligar a tua câmera, tá, Salomão? Para fazer participação ativa aqui durante o procedimento da nossa aula. Tu também, tá, Rosana? Positivo. Caiu o meu controlador aqui. Alguém pode fazer um resumo aí para o colega que entrou? Não, fica tranquilo, tava na MP errada, tava assistindo já na outra MP, mas eles estavam com o mesmo caso clínico também. Aí eu tô inteirado. Então, qual é o caso clínico que tu passa pra gente? Ele tá com queixa de dispneia ao longo do dia, fuma 1,5 maço de cigarro por dia. E aí, sobre as questões da tosse que ele sente, é uma tosse seca, sem produção, na ausculta tá sem alteração. E aí eu já tava lá na outra turma, a gente tava vendo sobre as questões do que poderia ser, né? Os possíveis... A ausculta aqui a gente ainda não viu, Salomão. Acho que tu tá avançado demais. Não, então, mas pra ele saber. Vou abrir a câmera aqui, rapidinho. Deixa eu só parar aqui rapidinho, porque caiu aqui. Só um minuto. A internet está ruim. Só um minutinho que eu estou tentando ajustar aqui, tá? Professor, eu parei o carro aqui só para aula. Eu tô voltando de Iranduba, da aula que nem for de Iranduba. Eu vou ficar sem ensinar um pouquinho, mas aí quando voltar eu já paro de novo, tá bom? Me ligo. Obrigado. Eu tô tentando aqui conectar, que não tá conectando. Acho que vai agora, peraí. Vamos lá, voltar para o nosso caso. Tá sem áudio, professor. Opa, foi mal. Voltando lá, então, ao nosso caso clínico. A gente está diante de um paciente com diagnóstico diferencial de dispneia e tosse crônica, não é isso? Ele aí tem uma dislipidemia, é tabagista de longa data
1 maço e meio por dia, faz uso de rosuvastatina e não tem história familiar positiva para nada. Tá? Além de hipertensão, essas outras coisas. Qual é o próximo passo? A gente vai, então, para o exame físico do paciente. — 80 quilos, 1,70 m, IMC de 27,6. Essa pressão tá normal? Sim. Quanto que deu a pressão dele? 110/78. 10/78. O que a gente tem até agora no exame físico? A gente fez a PA, o IMC, só. O IMC a gente tem como sobrepeso, não é isso? Sim. Isso. Tem a ausculta também para fazer, né? Tem. Ainda não. Mas ainda no sentido de triagem, a gente foi ver a saturação do jovem. Saturando 95%. Tem Também alguma tá bom. Tá bom. normal, né? Não tem hipoxia. Ausculta cardíaca. Alguma alteração na ausculta cardíaca? Alguém conseguiria descrever, nomear os focos da ausculta cardíaca? Aórtico, pulmonar, mitral. Tricúspide Palmar. mitral. Uhum. Legal. Na próxima aula, a gente vai botar um ao outro, tá? Leva o estento e me cobrem isso para a gente começar a treinar, tá bom? E aí a gente vê a localização dos focos. Perfusão capilar do paciente. Tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos. Isso é normal? É normal, sim. O óleo está bem perfundido. Pulso. Pulso cheio, ritmo simétrico. Bacana. Depois da escuta cardíaca, a gente vai para o exercício do físico, o exercício pulmonar, tá? Para a escuta pulmonar. Passando para a torácica, tem todos aqueles de inspeção. A gente pode fazer a inspeção do paciente. Tórax sem cicatriz, abalação, retrações. Palpação do tórax. A gente pede para o paciente falar 33, 33, 33. E ver a expansibilidade. Percussão torácica. Som claro pulmonar, né? Como a gente pode ver, não teve nada de maciço. Som claro pulmonar. Não é isso que vocês aprenderam de semiologia? Sim. Pronto, claro pulmonar. Ausculta pulmonar. Ausculta normal.
Avaliação de membros inferiores. Tem edemas. Então, ele já fez o exame físico do paciente, correto? De conduta. Qual que a gente pensaria aí? E defendendo cada uma, qual que vocês pensariam? Porque a gente até fez... DPOC. Legal. DPOC. Por que não há? Porque estaria relacionado também sobre as questões de alérgenos, né? Então, bateu pó, acordou com o nariz fechado, tem os fatores envolvidos. Normalmente, aí é um processo alérgico. Gripe, né? E aí é desenvolvido já desde a infância, normalmente, né? E aí, por exemplo, na sintomatologia dele, ele já iria falar que ele tem problema desde a infância, e não de um tempo para cá que ele se referia, né? Eu tenho uma tossezinha que me acompanha há um tempo. Então não é algo desde a infância. Não é desde a infância. Por que não insuficiência cardíaca? Não deu alteração no exame físico, né? Não deu alteração na ausculta também. Não deu alteração, né, na hora de fazer aí, de medir a pressão. Não deu alteração também na saturação. Então, eu acho que a gente pode começar a descartar isso aí, né? O resultado, né? Teve algum resultado dos exames dele, por exemplo, do colesterol e assim por diante? Não, eu acho que o colesterol é sugestivo, mas como ele falou que não tem edema, aí eu acho que, pelo fato de não ter o edema, que descartaria. Não, calma lá. Edema de membro inferior, quando você abre critério de Framingham, ele é um critério menor para diagnóstico de insuficiência cardíaca, tá? Coloca aí critérios de Framingham para vocês pesquisarem depois, tá? Nos critérios de Framingham, o edema de membro inferior, ele entra nos critérios menores, tá bom? Que a gente pensa logo, porque tem edema, mas edema de membro inferior pode estar em várias doenças. Pode estar na insuficiência renal, pode estar na insuficiência venosa, né? Além da insuficiência cardíaca. Mas o que é chamativo aqui para a gente, o que o colega Sandoval ele defendeu foi uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E hoje a gente sabe que existem vários estereótipos de tipo de insuficiência cardíaca, né? A reduzida, a levemente reduzida, a preservada e a melhorada. Dentro desses aí, aparentemente não tem nada de reduzida. Mas preservada, a gente poderia abrir aí um parêntese, tá? Para pensar em insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Que daí iriam entrar os critérios para a escolha diagnóstico. Beleza? Mas isso daí não é o foco. E fibrose pulmonar idiopática? Difícil, né? Fibrose pulmonar idiopática normalmente pega a base até a ápice. Faz aí uma ausculta bem suja. A ausculta dele é bem limpa. Ele não relata a questão de Covid, né? Covid, tuberculose no passado, não, né? Não teve. Não teve. Nem contato com ninguém doente. Então, pensando em doença pulmonar obstrutiva crônica, que foi que a gente colocou, né? O que a gente pediria de diagnóstico? Uma espirometria? Espirometria, beleza. Por quê? Espirometria, coloca aqui os testes de função pulmonar, particularmente espirometria, são a pedra angular da diagnóstica de pacientes com suspeita de distúrbios ventilatórios. Ao avaliar um paciente para possível doença pulmonar obstrutiva crônica, a espirometria é realizada antes ou após a administração de broncodilatador, por exemplo, albuterol,
para determinar se a limitação do fluxo aéreo está presente e se é parcial ou totalmente reversível. A limitação do fluxo aéreo, que é irreversível ou apenas parcialmente reversível com broncodilatador, é a característica da doença pulmonar obstrutiva crônica. Se revertesse, a gente pensaria em asma, tá? Não reverteu, pensa em DPOC. Tu tá lá com o cara, ele fez o índice de tifenol, BF1, e aí broncodilatou, e não houve um acréscimo, não houve melhora do pós-broncodilatador, não houve reversão da broncoconstrição, ele não classifica como asma. Tá aqui a espirometria. Alguém se habilita a ler a espirometria dele? Primeiro de tudo, a gente vê o índice de tifenol, tá? O índice de tifenol é o VF1 por CVF. No índice de tifenol, ele avalia o grau de obstrução de via aérea. O índice de tifenol abaixo de 70 classificaria ele como obstrutivo. Quando a gente vê o índice de tifenol antes, pré-broncodilatador, é 58, então é abaixo de 70. Então a gente já pensaria em algo obstrutivo, porque o VF1 também está abaixo de 80. Então, índice de tifenol menor que 70, mais o VF1 pré-broncodilatador menor que 80, fecharia como distúrbio ventilatório obstrutivo, tá? Estão conseguindo ver aqui, ó? Aí você fez o dilatador, broncodilatador, salbutamol, sei lá o que usou, albuterol, e ele não variou mais que 12. Quando veio 62, foi para 66, variou 4. E o de 58 foi para 61, não variou mais que 12. Não teve uma resposta ao broncodilatador, tá? Logo, ele tem uma doença pulmonar obstrutiva que não tem resposta. Tem até uma resposta básica aqui, mas uma resposta parcial. Não é reversível com broncodilatador. Se revertesse, a gente pensaria em asma. Beleza? Se ficasse na dúvida entre a questão de asma e DPLC, é o mesmo exame, né? Então, é uma espirometria para os dois, né? Correto, espirometria para os dois. Então, entendi. Então, na questão de dúvida também, a gente faz o mesmo tratamento. O mesmo teste. Mesmo teste, que é prova de função. Você vai pedir lá prova de função pulmonar pré e pós broncodilatador, lá no teu pedido médico, que tu foi escrever lá, quando via lá pedido médico. Prova de função pulmonar pré e pós broncodilatador. Suspeita clínica. Investigação de dispneia mais tosse. Interroga DPOC. Tá? Não é isso que a gente está pensando? Positivo. O que mais? Raio-x de tórax também? Raio-x de tórax. Raio-x de tórax é o exame para a gente avaliar os diagnósticos diferenciais de dispneia. Bacana. Prof, podia pedir também uma gasometria? Tá aí o raio-x de tórax. Tem alguma coisa desse raio-x de tórax? Eu acho que não. Também acho que não, né? Quando você olha a trama vascular normal, não tem uma hiperinsuflação, a área cardíaca normal. Quanto é que é o índice cardiotorácico normal do paciente? Desviado à esquerda até um terço da clavícula? Não, epa. Não tem um número, ele falou na aula passada. Isso daí tu tá querendo falar do ictus cordi, pô. Não, então não entendi a pergunta. Índice cardiotorácico. Índice cardiotorácico a gente falou na aula passada, tá? Índice cardiotorácico você vai dividir o tórax em 2 hemitórax, claro, né? E divide o tórax no meio. Vai medir do maior lado do lado direito e o maior lado do lado esquerdo somar. Então vamos dizer, você mediu aqui deu 10, você mediu aqui deu 12, tem 22. E aí você vai dividir pelo valor total do maior diâmetro do tórax por completo. Se isso for menor que 0,5, maior que 0,5, fecha como cardiomegalia. Tem literatura que fala 0,55. Beleza? A gente falou isso na aula passada.
mais que a gente pode pedir? A gente vai cair a nossa aula já, mas eu mando outro link. Para as questões de avaliação do DPOC, os dois, para mim, já, na minha ideia, já bastaria. Eu pediria um hemograma para a gente avaliar outras repercussões que teria no sistema, né? Bacana. Se tu fosse pensar em DPOC, o que tu encontraria no hemograma do paciente? A gente encontraria aumento de hemácias e para poder suprir a oxigenação. Bacana. Você encontraria uma policitemia, não é isso que tu quer me falar? Sim. Legal. O paciente ele estaria querendo ou não hemoconcentrado. Bora lá ver. Legal. A avaliação da anemia, também anemia para a gente ver diagnóstico diferencial de espinéia. Doentes com DPOC podem ainda apresentar policitemia, sendo relevante incluir esta possibilidade no raciocínio clínico. Além disso, o conhecimento da contagem dos eosinófilos é essencial para a conduta terapêutica. Beleza? Tem policitemia aí para o jovem? Tem não, né? Para pensar em policitemia em homem, a hemoglobina tem que estar maior que 18,5 e em mulher maior que 16,5. Dele não está. Também não está anêmico, então aí a série vermelha está normal. E o eosinófilo está em quanto? 200. 200. Anota aí o eosinófilo, que isso vai ajudar a gente no tratamento do paciente. Tá? Então, ele não está hemoconcentrado, série vermelha normal, plaqueta normal. Pediria mais alguma outra coisa? Não, também não pediria mais nada. Eu ia pedir um eco porque eu sou cardiologista. Você não. Professor, não pediria uma gasometria? Tu poderia pedir uma gasometria. Mas aí tu tá lá na policlínica, na UBS, tu não tá lá no pronto-socorro, entendeu? Mas uma gasometria também iria bem. Tu iria pensar o que numa gasometria do paciente, já que a gente está pensando em DPOC? Uma PaO2 baixa, tá? Uma pressão arterial de oxigênio baixa. A tomografia de tórax pode vir depois para diagnóstico diferencial, mas agora na primeira consulta não precisa, né? E também pediria ecocardiograma, também não precisaria, tá? Então a gente viu aí, a gente fechou como DPOC, pediu todos os exames do paciente, e aí tem as condutas que a gente pode ter adotado. Quais as melhores condutas aqui? A primeira coisa que eu diria para o paciente seria o controle ambiental, então diminuir o consumo do cigarro. Legal, está dentro da mudança de estilo de vida. Eu vou mostrar as 3 opções, tá? Uhum. E a gente vai defender cada opção. Na opção 1 tem o tiotrópio mais o oladaterol. O tiotrópio é um broncodilatador e o olodaterol é um antimuscarínico ou anticolinérgico. O salbutamol é um broncodilatador de ação rápida. E aí ele fala: orientar a avaliação técnica de uso dos dispositivos inalatórios, iniciar processo terapêutico para cessação de tabagismo, que o nosso colega falou, atividade física regular em reabilitação, vacinação para influenza, Covid, pneumococo e coqueluche. Quando a gente volta lá na história clínica do paciente, se a gente for verificar, ele tem aí uma classificação da Medical Research Council, que é a MRC, de pelo menos 2, tá? Lá tem 0, quando o paciente tem dispneia e esforços intensos, 1,
menor que os habituais. 2, ele tem que parar. Ele para uma atividade física que ele fazia anteriormente. Não foi isso que o colega ele falou lá na frente? Eu sinto cansaço quando eu vou subir um aclive e aí eu tenho que parar no meio do caminho. 3, 4, 5, até chegar ao esforço físico e até chegar a dispneia em repouso. Então, quando a gente classifica o paciente, ele está no MRC2, que é o Medical Research Council, que é a escala que a gente usa, que é tipo do New York Heart Association que a gente viu na aula passada. Quando o paciente está em MRC2, a gente tem que usar pelo menos um broncodilatador, que é chamado de LABA, mais um LAMA, que é um antimuscarínico de ação prolongada. Beleza? Então, aqui a gente tem um broncodilatador, que é o tiotrópico de ação prolongada, mais o olodaterol, que é um antimuscarínico, um anticolinérgico de ação prolongada. E aí o salbutamol, ele vem caso se tiver piora, que é para tirar a gente da crise, na fase aguda de resgate, salbutamol. E todas as orientações. Aparentemente está legal, né? Tá bem indicado. Entraria aqui um corticoide para ele? Por que não entraria, Salomon? Eu não acho necessário a questão. A gente pensa em corticoide quando o paciente tem várias exacerbações, ou aí entra a questão da eosinofilia, tá? O eosinófilo do cara estava em quanto? 200. 200. Ou eosinofilia maior ou igual a 300, tá? Opção 2. Tiotrópio, salbutamol e as orientações que eles tinham dadas. Tá só e o broncodilatador. Só tem broncodilatador, não tem lá para agir na musculatura. Isso daqui cairia bem até para um MRC1, tá? Até o MRC1 cairia bem. 2 para frente tem que fazer LAMA mais LABA. Tá bom? LABA é broncodilatador de ação prolongada, LAMA antimuscarínico de ação prolongada. Tá? O anticolinérgico. Vou chamar de LABA e LAMA. Tá? Opção 3. Budesonida. O que é budesonida? Um corticoide, não? Corticoide inalatório. Aí tem aqui budesonida, tiotrópio mais olodaterol mais salbutamol. Entraria aqui a budesonida para ele? Por que não? Não entraria por conta da questão da eosinofilia. Não foi isso que a gente falou? O eosinófilo dele tem 200. Não usaria. Senão você poderia propiciar uma pneumonia no paciente. Beleza? Agora, se ele tivesse em exacerbação do DPOC por infecção, aí entraria. Tá? Ou até mesmo entraria até um antibiótico. Pensar que em paciente com doença pulmonar estrutural, você tem que cobrir pseudomonas. Então, a partir disso, você tem que pensar sempre no antibiótico de amplo espectro para tentar cobrir pseudomonas quando o paciente está no pronto-socorro. Tá? Vai acabar aqui, então antes de acabar, eu vou parar e eu vou mandar um outro link para... Acho que eu tenho o teu contato, né, Nagli? Aí você repassa para os colegas, pode ser? Tá bom?